dia, povo. Bom? Bom. Vamos abrir a Bíblia já direto? A gente está estudando, adivinha que livro, gente? Filipenses. Quem não estava aqui nos outros não sabe, né? Filipenses, gente. Filipenses, a gente vai começar um capítulo muito interessante de Filipenses, que é o capítulo número 3. Então, você pode abrir já em Filipenses 3, hoje. Eu me sinto meio como se eu estivesse servindo a sobremesa. Você já se sentiu assim? Todo mundo já teve um banquete enorme, aí você chega e ainda tem um pratinho de sobremesa, um pudim. Então, hoje eu vim ser o servidor da sobremesa, do pudim. Porque a gente já teve mensagem falada, mensagem cantada, mensagem em vídeo. Então, realmente, hoje está sendo um dia multimídia, não é verdade? Mas para a glória do Senhor. Então, vamos servir essa sobremesa. Queria convidar você para baixar sua cabeça antes da gente ler o texto e antes da gente começar a discutir algumas coisas sobre ele, para a gente fazer uma oração. Podemos fazer isso? Senhor, Tu tens um plano hoje, Deus. E é um plano que somente Tu conheces, porque essas coisas normalmente Tu não revela para a gente. E eu Te agradeço por isso, Deus, porque a gente pode se surpreender com o que Tu fazes. E hoje, Senhor, eu queria especialmente Te pedir, Senhor, que os corações que estão aqui, incluindo o meu, que a gente esteja pronto para ouvir o que a gente vai ouvir. Que o nosso entendimento esteja focado na Tua palavra e que o Teu Espírito tenha total liberdade, Deus, para apontar no nosso coração onde estão aqueles locais que Tu queres que a gente mude. E que, munidos, Senhor, da iluminação dada pelo Espírito Santo, que a gente tenha coragem de tomar decisões profundas no nosso coração para que a gente Te agrade. Que nessa manhã, Senhor, não seja eu a pregar, mas que a Tua palavra tenha total liberdade de fazer o que veio fazer. Nos abençoa dessa forma, Senhor, é o que eu Te peço no nome de Jesus. Amém. Uma coisa que vocês talvez não saibam sobre pregar do púlpito, não sei quantos já tiveram essa experiência, eu sei que alguns já tiveram, porque o pastor Rogério está aqui. Tem outras pessoas também que pregam na igreja regularmente, que têm essa oportunidade, mas eu queria explicar para vocês uma coisa, como que funciona isso, né? Quando o pregador ele vem pregar aqui na frente, no púlpito, ele normalmente, na nossa igreja, pelo menos isso tem acontecido, ele se prepara para pregar. E o que a igreja escuta é uma conversa que aconteceu durante a semana. Durante a semana houve uma conversa que vocês não estavam presentes, que é uma conversa do pregador com a palavra de Deus e o Espírito Santo. Aí quando chega aqui, a gente deixa vocês ouvirem uns pedaços dessa conversa. Por isso que a gente está aqui hoje. E graças a Deus que tem sido assim na igreja, que as pessoas têm se preparado para pregar. Conheço a história, por exemplo, de um pastor que ele dizia que ele se preparava para a pregação dele, isso aconteceu na Inglaterra, é uma história real. Ele se preparava para a pregação dele no domingo, no caminho que ele fazia da casa dele para a igreja. E ele morava dentro do terreno da igreja. Para demérito dele, a igreja decidiu acabar com aquela casa e construir uma casa vários metros longe. Talvez para ele se preparar melhor, né? Para ele poder ter mais tempo para se preparar. Isso depois de alguns anos que ele estava no ministério. Mas hoje a gente tem o objetivo de trazer para vocês algumas coisas sobre Filipenses 3. E a gente continua sendo, né, levando a nossa mente de volta ao que está acontecendo. Paulo continua preso, então no meio de Filipenses ele não foi solto. Certo? Então, se desde o primeiro capítulo ele está preso, ele continua preso, continua sendo uma carta de uma pessoa que está restrita a um local físico, certo? E a primeira pergunta que nós vamos ter é: vocês estão alegres? Sim. Paulo estava preso, você está aqui na igreja, talvez você se sinta preso hoje aqui, alguém te trouxe a força, mas não se sinta mal, certo? Você não está preso. Então, deixa eu perguntar de novo, você está contente, alegre? Amém, porque o primeiro versículo diz o seguinte: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrem-se no Senhor. Então pronto, começamos com uma ordem. Vamos ficar felizes, né? Vamos ficar felizes no Senhor. Às vezes não é na circunstância, não são nas coisas que a gente está vivendo, mas a gente se alegra
no Senhor. Então, Paulo volta à temática básica de Filipenses, que é a alegria. A gente sabe que essa é a carta da alegria. A gente tem batido nisso. Todas as vezes que a gente abriu o livro de Filipenses, a gente falou, essa é a carta da alegria. A alegria de um prisioneiro. Muito bem. E ele continua, no versículo 1, para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas e isso vos dá segurança. Paulo sabe que já escreveu algumas coisas para os filipenses e ele vai começar a repetir algumas dessas coisas porque ele acredita que são importantes. Isso não é cansativo. Eu sou de uma época, vocês podem perceber aqui na minha lateral direita já alguns cabelos brancos, né? Se você investigar mais, você vai ver que tem em todo lugar. Então, na minha época, existia um jeito de ensinar as coisas. Não sei se vocês conhecem esse modelo de ensino. Para os professores fica a dica. Repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Bonito isso, né? Repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Então, Paulo vai repetir alguns conceitos que ele já lidou com os filipenses antes e que hoje nós vamos ver. E o versículo 2 tem uma mudança extremamente drástica em relação ao versículo 1. Vocês podem perceber. Paulo parece que está bem tranquilinho. Fala, gente, se alegrem no Senhor. Eu vou repetir para vocês algumas coisas, mas isso não me cansa, porque eu sei que para vocês é confirmação do que eu tenho dito. E aí ele começa, cuidado com os cães. Quem será que merece um xingamento do apóstolo Paulo? Porque começou xingando já. Paulo chega e fala, cuidado com os cães. Pode ver, está aí. Versículo 2. Tomai cuidado com esses cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Paulo parece que é tomado de um espírito mais aguerrido e ele fala, muito cuidado com algumas pessoas. Essas pessoas são como cães. Eles ladram, eles mordem. Eles dizem que você está fazendo alguma coisa errada. Mas que coisa errada é essa? São maus obreiros. Eles são falsa circuncisão. Aí a gente para e pensa assim, o que é que tem a ver? Circuncisão. Para a gente, hoje, gentil, brasileiro, nada. Será? Naquela época, os judeus eles tinham uma marca física. Naquela época. Eles continuam tendo a marca física de serem judeus. A marca física é a circuncisão, certo? E o que acontecia na igreja aos Filipos, e na realidade em todas as igrejas ali, que estavam sendo formadas dentro da cristandade, é que essas igrejas elas começaram a ser formadas dentro de uma outra instituição, chamada sinagoga, certo? Porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles eram judeus. E eles congregavam dentro das sinagogas. Então, toda essa revolução religiosa que começa a acontecer dentro das sinagogas, onde todo mundo é judeu. Só que agora nós estamos falando a gentios, a pessoas que não são judaicas. Ou seja, a coisa expandiu. E o que esses cães, esses maus ou falsos professores estavam ensinando? Que para a pessoa poder ter o direito de ser salvo por Jesus Cristo, ele, antes de tudo, precisava se tornar um judeu. Que Deus não aceitava quem não era judeu. Portanto, para você se tornar um judeu, você precisa fazer o quê? Passar pela circuncisão. E esse era o ensinamento desses cães, que Paulo chama de cães. Falsos professores, falsa circuncisão. O versículo 3 explica. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você confia na carne? Que nova circuncisão é essa que Paulo está falando? É uma marca física? Não, não é uma marca física. É uma marca espiritual. Uma marca espiritual de quem decide servir a Deus em espírito e não se gloriar nas coisas que Ele mesmo pode fazer, que você mesmo pode fazer. Essas coisas que nós mesmos podemos fazer não geram salvação, não geram contato com Deus,
não geram intimidade com o Espírito Santo. Agora, as coisas às quais entregamos a Deus e Ele faz, essas coisas geram salvação. E é disso que Paulo está falando. Nós não podemos confiar na carne. Então, vamos lá. No que é que você confia? Você confia na sua capacidade de resolver problemas? Tem gente que é muito bom em resolver problemas. Eu me considero uma pessoa muito boa de resolver problemas. Não de física, viu, meu irmão? Nem de matemática. Eu sou da parte biológica. Então, realmente, para mim é ruim, é difícil. Até calcular a dose pediátrica, para mim, é complicado. Mas o que você confia, cara? Você confia na sua habilidade diplomática, de fazer amizade com as pessoas? Sua habilidade política? Agora a gente está na época, né? Eu acho que esse tipo de discussão é própria. Você confia nisso? Beleza. Você confia no seu salário, que você recebe todo mês da empresa? Você confia no seu título acadêmico de mestre ou doutor? Ou pós-doutor? Ou qualquer outro título acadêmico que você tenha galgado? Você confia nos teus atos de bondade e altruísmo? Aquilo que você faz para parecer bom? Ajudando alguém? Ou então, talvez você pode confiar nas ofertas que você dá na igreja. Que isso, de alguma forma, vai te garantir. Ou então, talvez você possa confiar no fato de que você vem todo domingo de manhã para a igreja. E você canta. As músicas você conhece, porque algumas você não conhece. Né? E você ora. E você passa por todo o mecanismo religioso. Será que você confia nisso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você confia mais nos teus méritos ou em Jesus? Você confia naquilo que você consegue fazer ou em Jesus? Ou no testemunho que Ele dá de você? A Bíblia tem um monte de exemplo de gente que confiou em si mesma. E tem um monte de exemplo de gente que simplesmente se entregou a Deus. Eu queria mostrar alguns exemplozinhos para vocês em relação a mérito e como isso é tão perigoso da gente confiar. Pega a tua Bíblia. Eu gosto muito de passear na Bíblia. Eu acho que vocês já perceberam isso das outras vezes. Então a gente vai passear um pouquinho. Queria que você abrisse no livro de 1 Reis, dia 19. A gente vai ler os versículos 1 e 2. Que vai falar sobre uma mulher. Essa mulher tinha tudo para dar certo. O nome dela é Jezabel, conhece? Gente boa. Gente boa. Ela era rainha, casada com Acabe, não é verdade? E ela trouxe profetas que não eram profetas do Senhor para contaminar a terra. E o que aconteceu foi que um belo dia eles desafiaram a Elias, é o próprio Deus, e esses profetas foram destruídos, mas isso é uma outra parte da história. Antes disso, ela matou todos os profetas do Senhor. Todo mundo matou a espada. Sobrou só Elias. Elias era um cara estranho, para dizer o mínimo. Ele não era doutor Elias. Ele não era mestre. Ele era um profeta. Se vestia roupas normais, andava a pé. Teve uma vez que ele não andou a pé, mas ele andava a pé. Jezabel tinha título, rainha, poderosa. Elias não tinha título nenhum, mas tinha Deus. 1 Reis 19, 2 diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se com certeza amanhã, nesse mesmo horário, não puser a tua vida como a de um deles. A rainha do reino, poderosa, cheia de gente para mandar matar Elias, promete a Elias que amanhã ele está morto. Ela tem poder para fazer isso. Você pode ter certeza que ela tinha poder. Tinha guerreiros lá para fazer isso. Mas Deus não tinha esse plano. E aí, se você for um pouquinho mais para frente, em 2 Reis,
9, 33 a 37. 2 Reis 9, 33 a 37. Você vai ler o seguinte: Então os eunucos lançaram Jezabel pela janela. O sangue de Jezabel salpicou as paredes e os cavalos pisaram no seu corpo. Então Jeú entrou na casa para comer e beber e disse: Agora encarreguem-se dessa maldita mulher, que seja sepultada, porque afinal de contas era filha de um rei. Quando os homens foram sepultar Jezabel, não encontraram seu cadáver, só encontraram o crânio, os pés e as palmas das mãos. Contaram isso a Jeú, que lhes disse: O Senhor falou ao seu servo Elias, o tesbita. Lembra dele? Os cães comerão o corpo de Jezabel em Jezreel. Seu corpo será como um campo onde se guarda esterco em Jezreel, e ninguém o poderá reconhecer. O que você prefere? Seu título? Ou o testemunho de que Deus te salvou? Jezabel tinha título de rainha, morreu jogada de uma janela, pisoteada por cavalos, não conseguiram nem encontrar o corpo. Aquela que tinha prometido que Elias morreria no dia seguinte. E quer saber? Elias não morreu no dia seguinte. Ela não é a única. Vamos para uma história bem mais conhecida, talvez você possa, se relacionar com essa história mais fácil. Está em Êxodo 5. Êxodo 5, 1 e 2 diz o seguinte: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco vou deixar ir Israel. Quem está falando é Faraó. Não é qualquer um, não. É o cara que manda nas paradas. Ele disse: não vou deixar. Não vou. Ele tem autoridade para fazer isso? Tem. O povo de Israel é escravo. Ele tem total autoridade para fazer isso. Ah, mas espera aí. Ele esqueceu uma coisa. Quem manda não é ele. Êxodo 12, 31 e 33 diz o seguinte: Então Faraó chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantem-se, saem do meio do meu povo, tanto vocês quanto os filhos de Israel, e ide servir o Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai a mim também. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos nós vamos ser mortos. Faraó tinha dito que não ia fazer nada, mas parece que mudou de ideia. Tem outro. Agora é uma batalha entre uma cidade e uma pessoa. Vocês também conhecem, tenho certeza. Em Josué 6, 20, está lá. A gente tem a cidade de Jericó, a grande cidade, na entrada da Terra Prometida, com os muros onde passava duas carruagens ao mesmo tempo. Ou seja, um murão. Era um murão. É o muro que você queria ter na sua casa, meu irmão. Né? Lá em casa, se eu botar um muro onde passa duas carruagens, não tem casa, só tem os muros. O que aconteceu? Isso aqui nunca vai cair. Isso aqui é a cidade mais fortificada que tem na região. Mas parece que esqueceram de perguntar para quem manda no negócio. Porque lá no nosso texto diz: quando soaram as trombetas e o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Aquele muro que você queria ter em casa, caiu. Cada um atacou do lugar de onde estava e tomaram a cidade. Meu irmão, deixa eu te perguntar, algum mérito que você tem, alguma habilidade sua, vale muito a pena, assim, se comparado à superioridade de Cristo? Você quer um dos maiores exemplos que eu tenho na Bíblia em relação à falta de mérito da gente?
Eu vou te mostrar. Vamos lá. A gente vai voltar para o Novo Testamento, agora a gente vai para Lucas 23. Eu vou abrir aqui. Lucas 23. Normalmente eu já deixo tudo apontadinho aqui no meu esboço, mas esse aí eu vou abrir. Lucas 23. O contexto de Lucas é o seguinte: Jesus vai morrer, ele está na cruz, tem 2 ladrões, um de cada lado. Um ladrão está falando para Jesus assim: rapaz, tu não é nada não, rapaz, não consegue nem se salvar daí, tu diz que tu tem poder. Que poder o quê? Está aí morrendo igual a gente. E o outro fala o seguinte, versículo 40, por acaso você não teme a Deus, nem sofrendo essa mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não fez mal algum. Eu vou parar aqui rapidinho. Você percebe que ele está falando que ele é ladrão? Você está percebendo a confissão do seu pecado? Não? Vamos ler de novo, você vai perceber. Olha lá. Aqui às vezes a gente passa muito rápido pelo texto e não percebe. Ele fala assim, ó, nós, na verdade, nós, plural, né? Na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Isso chama confissão. Ele está confessando, eu fiz e eu mereço. Mas ele não fez. E ele não merece. E aí ele fala, então disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual o mérito de um ladrão preso na cruz? Ele fez mal, ele podia ser um estuprador de criança. Ele podia ser um assassino de criança. Mas ele fez o que todos nós precisamos fazer para sermos salvos. Confessou o seu pecado, confiou em Cristo Jesus. Sem mérito. E aí você vai ficar escandalizado comigo, abrir um olho assim, ele podia ser um estuprador? Podia. Ele podia ser um assassino de todo mundo. Ele podia ser Hitler. Se ele dobrar o joelho e falar, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu preciso da tua misericórdia, o Senhor promete que essa misericórdia acontecerá. Então, deixa eu te perguntar de novo, você confia em você ou você confia em Cristo Jesus? Muito bem. Por que eu passei esse tempo todo falando sobre isso? Porque Paulo vai falar sobre isso. E se a gente voltar para o nosso texto em Filipenses, agora a partir do versículo 4, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar o seguinte, se bem que eu poderia até mesmo confiar em mim mesmo, confiar na minha carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da descendência de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um hebreu de hebreus, ou seja, eu sou filho de judeus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo da lei, ou seja, quanto ao apego às coisas da lei, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que existe na lei, eu era irrepreensível. Você se acha bom como Paulo achava que era? Eu consigo destacar aqui 4 coisas que Paulo, antes de conhecer a Cristo, achavam que eram extremamente válidas. E vocês vão ver comigo essas 4 coisas. A primeira delas, ele tinha a marca que diferenciava Paulo de todo o mundo. Que marca era essa? Ele era circuncidado ao 8º dia. Durante 6 dias Deus trabalhou, no 7º dia descansou e no 8º dia circuncidou. Não tem isso, irmãos. Não é assim. Ele realmente fez em 6 dias, descansou no 7º. Mas a ordem judaica era de circuncidar a criança no 8º dia. Tá bom? Então ele tinha uma marca física de que ele era o cara. De que ele pertencia a um povo diferente, a raça ariana. Não era a raça ariana, era a raça judaica.
ele tinha uma marca física de que ele era bom. Segunda coisa, ele era bem nascido. Você viu isso no texto? Ele é bem nascido. Ele é hebreu, filho de hebreu. Ele é raça pura. Mas calma, que tem mais. Não basta ser hebreu de hebreu. Ele fala uma outra coisinha assim, que se a gente passar demais, a gente não percebe. Está aqui no texto, ó, hebreu de hebreus, e antes disso ele fala que ele é de que tribo? O que é que tem a ver Benjamim, gente, no meio dessa história? Das 12 tribos de Israel, quais eram os filhos mais amados pelo pai? Sabe? José e Benjamim. Por quê? Porque eram filhos da mulher amada. Certo? Beleza. Será que é só isso? Filho da mulher amada faz parte dessa tribo? Não. Tem uma treta muito maior. A treta muito maior é a seguinte: o povo se dividiu. Certo? Aí ficou Judá de um lado e ficou o resto. E Benjamim não se contaminou com o resto. Esteve com Judá. Então havia uma briga entre as tribos. Ele era da tribo que se manteve pura. Ele é de Benjamim. Entendeu? É como se você nascesse no Pará e não se contaminasse com os amazonenses. Quem já foi lá sabe que isso é verdade. Tem essa treta aí entre os dois, né? Olha lá. Então sabe que esse negócio acontece, né? Ele era de Benjamim, a tribo que não se contaminou com o resto. Motivo para se orgulhar, não é verdade? Muito bem, é como se você fosse para um congresso mundial e você falasse: sou brasileiro. Não sei se ia ser assim. Talvez não seja um bom exemplo. Vamos em frente. Além disso, meus irmãos, então ele tinha uma marca física, ele era bem nascido. Você é bem nascido? Não responde. Terceiro, ele era bem estudado. Ou seja, ele tinha título acadêmico. Ele era fariseu. Profundo conhecedor e praticante da lei. E não está no texto, mas eu posso te falar porque tem outros textos bíblicos. Criado aos pés de Gamaliel, o grande professor da antiguidade. Ele foi para Harvard e Oxford. O cara é fogo. Então, se é para falar de lei, meu irmão, deixa Paulo falar. Porque ele é fariseu. E digo mais, no texto de Atos fala que ele era fariseu de fariseus, ou seja, os pais eram fariseus. Esse cara é estudado. Ele é bom. Quarta coisa, ele era religioso. Está lá no texto, dá uma olhada. Ele fala: quanto ao zelo, quanto à minha religiosidade, isso era tão importante para mim que eu perseguia a igreja, porque eles falavam coisas que dentro da minha religião eu não podia aceitar. Quanto à justiça que existe na lei, ou seja, quanto a ser justo, eu não era qualquer um, eu era irrepreensível. Ninguém podia apontar defeito em mim, porque tudo que eu fazia era certo. Meu irmão, talvez você não tenha uma marca física que você fala assim: olha, eu sou o cara. Mas talvez você seja bem nascido e você confia no dinheiro que você recebeu dos seus pais. Talvez você seja bem estudado e foi para as maiores faculdades do universo. E você confia que isso vai te trazer algum benefício eterno. E talvez você seja um excelente religioso. Na hora de falar amém, você fala amém. Na hora de falar aleluia, você fala aleluia. Na hora de abrir no Salmo 91 e ler o Salmo 91, você abre. Na hora de se ajoelhar, você ajoelha. Na hora de cantar, você canta. E você derrama as tuas ofertas na igreja, porque é isso que um cristão de verdade deve fazer. Nada disso vale alguma coisa para com Deus. Então, se você confia nisso, você está alegremente se encaminhando para o inferno.
Antes de conhecer a Cristo, Paulo achava que tudo isso era muito importante. Ele se orgulhava de todas essas coisas, de ser bem nascido, de ser israelita, de ser bem estudado. Mas o versículo 7 mostra a diferença que Cristo fez na vida dele. Está escrito assim: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, eu considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Todos esses méritos humanos diante de Deus são nada, são lixo. Lixo humano que no momento em que você fechar os seus olhos para essa terra vão desaparecer. E a eternidade vai te cobrar aquilo que você não fez, se entregar ao Salvador de todas as vidas, Jesus Cristo. Então, para Paulo, tudo isso que ele havia ganho, ao nascer numa boa família, ao ter tanto estudo, a ter dinheiro, a ter prestígio social, quando ele aceita a Cristo, ele perde. Aí você fala assim, mas como que ele perdeu? Ele era bem nascido. É verdade. Mas no momento em que ele aceita a Cristo, cadê os pais? Que eram fariseus e não podiam aceitar alguém convertido ao cristianismo. Todo o conhecimento que ele adquiriu em Gamaliel, ele viu que era nada perto do conhecimento de Jesus Cristo. O fato dele ser fariseu e um bom religioso, ele foi expulso de inúmeras sinagogas, diga-se de passagem, pelo que ele pregava. Então, tudo que ele ganhou, sendo o que ele podia ser de melhor, ele perdeu por causa daquele que é melhor do que ele, Jesus. E é isso que está escrito aqui. No versículo 8, final, eu considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Era isso que Paulo queria. Era conhecer a Cristo profundamente, e isso para ele valia mais do que todos os títulos, todos os méritos próprios, não é verdade? Afinal, em João 3:6, não 16, 16 você não sabe, né? João 3:6 diz: o que nasce da carne é o quê? E a carne apodrece. Mas o que nasce do Espírito é e vive para sempre. Não é verdade? Muito bem. Agora, quando a gente fala assim, que esses méritos não têm valor algum, a pessoa pode falar assim, então a igreja do Senhor Jesus Cristo prega a ignorância. Já parou para pensar? Porque algumas pessoas, inclusive, acusam a gente de suscitar a ignorância e achar que a ignorância é algo benéfico. Eu quero te falar que muito longe disso, meus irmãos. O Senhor, o nosso Deus, Ele ordena que nós sejamos excelentes empregados. Não é verdade? Nós temos que ser os melhores. E isso envolve estudo, muitas vezes. Correto? Ele fala para nós que nós devemos buscar o conhecimento de forma ávida por esse conhecimento. Então, quando a gente fala que a gente não pode confiar nos nossos méritos, não quer dizer que a gente não vai evoluir de forma pessoal. Quer um exemplo, um texto para ficar na tua cabeça aí? Provérbios. Agora, eu esqueci de botar aqui a referência, gente. Depois vocês me perguntam. Escrito assim: o principal é a sabedoria. Adquire, pois, a sabedoria, e com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ou seja, a evolução pessoal, ela é importante na vida do cristão. Não tem problema nenhum você fazer seus mestrados, seus doutorados, buscar ser melhor como empregado, buscar ser melhor como pessoa.
buscar as melhores coisas para você. Isso não tem problema nenhum. Jamais na Bíblia isso é condenado. Agora, confiar nessas coisas para a salvação da sua alma está mais do que provado para onde isso leva. Para a destruição. Não é o teu título acadêmico que vai te levar para o céu. Não é aquela moedinha que você resolveu dar no sinal para aquela pessoa que estava precisando de ajuda. Tudo isso é bom. Mas o que vai te levar ao conhecimento do eterno e à ressurreição dos mortos é um só. É Cristo. No caso de Paulo, a circuncisão, que era o problema, era uma marca física, que não tinha nenhum poder sobre a espiritualidade do povo. Mas ele aponta que a circuncisão era outra. Era circuncidar o coração. Circuncidar o coração significa tirar aquela parte que lhe sobra, jogar fora e entregar o resto para o Senhor. Essa é a verdadeira circuncisão. É quando o nosso coração é alterado pela verdade que o Senhor nos ensinou e que Paulo repete de forma tão veemente. Então, meu irmão, quando você for tentado, como eu sou, diariamente, a confiar nas tuas próprias habilidades, a dizer que você é muito bom, respira e reconhece que você não é bom, mas que Jesus é. Vamos orar? Senhor, Tua palavra é verdadeira, ela é eficaz. E Deus, como a gente gosta de ser reconhecido por ser bom. Deus, é uma mancha no nosso coração, Pai. A gente coloca qualquer coisa na Tua frente, Senhor. A gente coloca títulos acadêmicos, a gente coloca dinheiro, a gente coloca o nosso trabalho, a gente coloca nossa família, a gente coloca qualquer coisa na Tua frente, Senhor. E como igreja nós queremos pedir perdão, Pai. Perdão por achar que essas coisas tão pequenas, tão carnais, Senhor, vão ter algum resultado eterno. Nos ajuda a enxergar, Senhor, que isso não tem valor eterno algum, Pai. Que o mesmo lugar para onde um crente fiel ao Senhor Jesus Cristo, que não tem nada na vida e que está sendo perseguido do outro lado do mundo, vai. É o lugar que eu, com os meus títulos, com a minha sabedoria e conhecimento, com o meu dinheiro, com o meu carro e a minha casa, vou. Igual. Porque nós confiamos em Jesus. Então, Senhor, que nós tenhamos a sabedoria vinda do Teu Espírito Santo para pesarmos, Senhor, pesarmos o nosso tempo, o tempo que nós gastamos com essas coisas que carnalmente são muito interessantes, mas espiritualmente não geram frutos. E começarmos a dedicar mais tempo, Senhor, às coisas cujos frutos serão eternos, Senhor. E serão reconhecidos não por um faraó ou por uma rainha, mas serão frutos reconhecidos pelo próprio Deus. Nos ajuda, Senhor, a, mesmo galgando os méritos, não darmos a eles mais importância do que eles efetivamente têm. Para que a gente possa seguir, Senhor, o caminho do Senhor. Possa ser humilde, Senhor, porque isso é parte da humildade. Às vezes a gente fica tão soberbo, Deus, por causa do que a gente fez, quando a glória está no que Jesus fez, Pai. Então nos ajuda, Senhor, a não sermos soberbos pelas nossas capacidades, mas nos gloriarmos em Cristo, Pai, que foi quem, sem mérito nosso, nos deu o mérito dele, para que a gente possa ter paz contigo. Senhor, que a Tua igreja seja transformada pelas palavras de Paulo, Senhor. Que aqueles que têm muitos méritos não levem isso em consideração ao atuar na Tua casa. E aqueles que não têm,
Não se frustrem, porque o mérito maior é teu, Senhor. Essas coisas nós pedimos pelo sangue de Jesus, porque confiamos que só nele, Senhor, há poder. Então é nele que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos.